Então, muito bem-vindos a todos os que estão aqui a assistir. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa, sou educadora de infância, sou cofundadora da Child Diary. E muito bem-vindos ao nosso 14º episódio de Conversas Pedagógicas, agora nesta versão live, em que vos convido a todos vocês, comigo, construirmos aqui uma conversa produtiva, hoje com o investigador e diretor pedagógico Marco Bento. O Marco tem imensas coisas para nos contar da sua vasta experiência, principalmente no mundo da tecnologia na educação. E é por isso que ele está aqui hoje. Eu sigo o Marco há imenso tempo e o Super Tabi também. Admiro e revejo-me imenso naquilo que tem como princípios e missão, e queria hoje muito partilhar convosco, educadores, pais também que estejam aqui a assistir, um bocadinho a visão do Marco e tentar desmistificar alguns mitos que nós temos em relação à tecnologia e ao papel da tecnologia nas relações, na educação, e é isso que vamos aqui tentar fazer hoje um bocadinho. Portanto, desde já agradeço ao Marco, que tem uma agenda muito ocupada, portanto, muito obrigada, Marco, por estar aqui hoje. Obrigado, e boa noite a todos. E Marco, conte-nos um bocadinho, quem é o Marco? Bem, às vezes eu também me faço essa pergunta, não é? Logo para começar, mas ainda bem que nós temos perguntas diárias, porque sempre que nos questionamos só nos faz avançar para algum lado, não é? Mesmo que estejamos muitas vezes perdidos. Quem sou eu? Bem, eu sou professor e é assim que gosto de ser, mais do que qualquer coisa. Primeiro que mais já sou professor do primeiro ciclo. Sou pai. Sou pai de duas bonitas meninas que saíram há pouquíssimo tempo, uma delas do pré-escolar, a outra fez o primeiro ano, portanto estamos a falar de meninas que estão neste momento no primeiro e no segundo ano de escolaridade, numa fase interessante da nossa vida, não é? E depois sou um entusiasta de tudo o que tem a ver com a tecnologia educativa e daí também estar ligado agora com alguns projetos de investigação nesta área. Mas assim, resumidamente, sou eu, não sou mais do que isto. Nasci em Coimbra, o que é que vos posso dizer mais? Há sim alguns aspectos que posso tê-los assim mais em particular. Nasci em Coimbra, moro na Maia, mas acho que já vivi em quase todas as regiões do nosso país, por força muito da profissão e os meus primeiros anos de contratos, portanto, fiz 14 anos em contratos no primeiro ciclo. Acho que só por 2 vezes fiquei na mesma cidade. Portanto, daí esse conhecimento aprofundado de algumas regiões. Levanta a mão que eu também está na mesma situação que o Marco. E pronto, e basicamente é isso. Adoro história, sou um sportinguista. O que é que posso dizer assim mais em particular? Gosto de ilusionismo. Agora de repente parece que estava no Daniel Oliveira. No Daniel Oliveira, não é? Do que é que gosta e o que é que não gosta. Marco, mas diga-me lá, como é que um professor de primeiro ciclo vai parar à investigação, à área da tecnologia? Não é propriamente aquilo que todos gostamos na área da educação pré-escolar ou do primeiro ciclo. Nós não vamos todos logo a pensar em tecnologia, ou pelo menos não é assim tão comum. Como é que o Marco se interessou por esta área, por esta vertente? Bem, eu não sei se é tão assim, ou seja, não acho que seja, até a questão até parece que há aqui uma incompatibilidade qualquer. Se é um professor do primeiro ciclo, não pode estar ligado à tecnologia. Portanto, acho que não é isso, é como, porque é que possamos ir parar porque é que vamos parar à música, porque é que vamos parar ao desporto, porque começa tudo por termos algum gosto e algum entusiasmo, foi isso que eu comecei por dizer, algum entusiasmo ligado a estas áreas, e porque da minha prática com os alunos do primeiro ciclo, sempre foi alguma coisa que esteve muito presente, desde cedo, que com qualquer turma a tecnologia era uma coisa que estava presente, havendo essa tecnologia, e quando não há, também se inventa muito. Porque nós às vezes pensamos que a tecnologia, estamos a pensar sempre muitas vezes em novas tecnologias, as chamadas novas tecnologias, que já não são tão novas como isso, já são muito velhas até, mas pensamos sempre em tecnologia de ponta,
e há muita coisa onde se aborda a tecnologia e da tecnologia depois vamos para a criatividade e vamos para desenvolver outro tipo de competências, e acho que passa muito por aí. Acima de tudo, o que eu não ligo tanto à tecnologia, desse ponto de vista mais técnico, mas aquilo que ela nos oferece e que nos potencia, que é uma ligação, há uma coisa que cruza todas as áreas, que nos leva para fenómenos muito ligados à criatividade e à produtividade dos alunos. Acima de tudo, é isso que eu gosto, é que os alunos façam coisas, construam coisas. E isso, a tecnologia pode ser uma tesoura, que também é uma tecnologia, não é? Mas eu percebo que a pergunta tem a ver com outro tipo de tecnologias. Mas, Marco, mas diga-me uma coisa, se ainda hoje, em 2020, eu falo com docentes, portanto, vou dizer docentes que é para englobar professores e educadores, ainda que a minha prática seja mais relacionada com educadores, mas se ainda hoje eu encontro educadores que querem utilizar tecnologia com os seus meninos, com os seus alunos, e encontram obstáculos, eu diria que há uns anos deve ter encontrado muito mais obstáculos, ou não? Ou foi sempre um caminho que trilhou facilmente por parte das direções, por parte das acessibilidades de recursos, de internet ou não, aparelhos ou não? Lá está. Como estava a dizer, depende de muitas das realidades onde me ia cruzando. Tive a sorte de, em todos os sítios onde estive, já ter disponível alguma dessa tecnologia, que fosse um computador de uma sala, que fossem, depois mais tarde, quando apareceu aquele projeto dos Magalhães, uma oportunidade que eu acho que é uma oportunidade perdida no nosso sistema de ensino, completamente perdida. A primeira vez que tínhamos um dispositivo de 1 para 1, e eu recordo perfeitamente de ter um primeiro ano nessa altura, e colocar os alunos logo no primeiro ano a trabalhar diariamente com aquela máquina, como estavam a trabalhar com outro equipamento qualquer. Ou seja, a ideia não é a ideia de programar alguma coisa para trabalhar com o digital, é a ideia de ser uma coisa muito, muito natural, como é outro equipamento qualquer, outra ferramenta qualquer. E tive essa sorte de ir encontrando. Agora, também há um investimento grande da minha parte. Muitas vezes era eu que levava um projetor meu, ou os meus um computador, ou a minha internet, quer dizer, mas isso passa muito por aquilo que bem sei que há muitos colegas que vão dizer que eu não sou porque é o Estado que tem que me fornecer as ferramentas. É verdade, nós devemos ter essas condições, mas se eu tenho isso e posso disponibilizar e tenho essa possibilidade de o fazer, faço. Como quando nós também, um aluno não tem um lápis, eu também lhe ofereço um lápis e também lhe arranjo um lápis. Eu sei que pode não ser comparável por serem equipamentos diferentes, mas tendo essa possibilidade, e que temos hoje muitos colegas, inclusive até no Supertab, nos primeiros anos do Supertab, que não era assim tão fácil essa questão dos equipamentos, que generosamente dão muito mais de si. Como nós damos muito mais de nós, quando é com o tempo que damos à escola, sabe que o nosso tempo é o tempo de uma fábrica ou é o tempo... Eu não desligo, não é? Acho que nenhum professor que seja realmente professor desliga dos seus alunos em qualquer altura do dia, não é? E muitas vezes precisávamos de o fazer. Portanto, aqui é um bocadinho também isso, quer dizer, nós estamos ligados, estamos conectados de certa forma e estamos envolvidos com aqueles miúdos e acabamos muitas vezes por arranjar milhares de formas. O Marco já acabou de responder aqui uma série de perguntas que eu tinha preparada para ti. Não, porque aqui um dos aspectos essenciais há aqui duas realidades muito distintas, não é? Nós temos um conjunto de pessoas na nossa sociedade, de educadores, professores, pais que querem utilizar a tecnologia, mas não têm como. E depois temos, isto quando estou a falar em parte do dilema desta questão, não é? Depois temos a parte de quem não quer de todo utilizar tecnologia. E quando falo de tecnologia, se calhar para clarificarmos aqui um pouco, Marco, quando estamos aqui a falar de tecnologias na educação, estamos a falar de quê? Para estarmos todos aqui um pouco contextualizados. Sim, quando estamos a falar de tecnologia, estamos a falar do digital, não é? Na realidade, quando estamos a falar aqui de tecnologia, aquilo que estamos a fazer a ligação é aquilo que é o digital, não é? Os computadores, os tablets, os chamados quadros interativos, painéis interativos, hoje em dia a robótica, ou seja, há uma série de equipamento digital que pode ser potenciado dentro de uma sala de aula ou fora dela até, e acho que é esse equipamento que estamos aqui a falar, não é? Essencialmente os computadores e os tablets neste momento são, eventualmente com outras idades, até os próprios smartphones. Pois essa era a questão que eu fazia à parte. Inclui o telemóvel ou não? Inclui. O Estatuto do Aluno prevê essa utilização.
Portanto, prevê essa exceção de utilização se, do ponto de vista pedagógico, ele puder ser potenciado. Portanto, não há nada que proíba nas escolas portuguesas essa utilização, contrariamente àquilo que muitas vezes passa pela comunicação social. Já temos aqui a nossa comunidade a interagir, nós já temos aqui educadores que também dizem que são do Sporting, que nos dão boa noite. São os mais resilientes. Isso é um traço de personalidade. É, não é? É de resiliência. Eu também sou. E depois temos aqui o educador Henrique, que nos diz um bocadinho a comentar aquilo que falava sobre desligar do trabalho, é um processo que precisa de ser aprendido. O fundamental é perceber a pertinência do fazer. Aqui a tecnologia traz-nos por outra questão, que é, estamos sempre on. Será que isto também pode ser bom, mas também pode ser mau? Qual é aqui a sua opinião em relação a estarmos sempre on? Estamos sempre online? Sim, eu acho que nós tivemos agora com esta fase do confinamento, naquela fase do terceiro período, vivemos muito essa experiência, não é? E eu acho que nós não temos que saber gerir isso e saber gerir isso com os alunos. É evidente que eu não tenho uma experiência muito grande com a educação de infância, portanto, e não são alunos, e mesmo no primeiro ciclo também essa relação também acontece. Se falarmos com alunos mais velhos, e se eu estiver online, não é? Este on, se eu responder a um e-mail que me chega às 11h30 da noite, o aluno no outro dia percebe que pode enviar à meia-noite porque certamente terá uma resposta, mas eu à meia-noite posso já não responder. Ou seja, eu tenho que fazer algumas balizas, não é? Ou seja, há um tempo em que... O que eu quero dizer com isto é que deve haver sempre um feedback, e isso é fundamental haver feedback, seja no presencial, seja no online, mas essas balizas de tempo, de quando é que eu estou online para dar esse feedback ou não, isso deve ser construído e ser muito, muito bem definido com os alunos, para nós próprios também termos essa noção daquilo que é o nosso tempo dedicado. Quando eu digo que estou ligado porque estou aqui, estou a pensar e amanhã o que é que posso fazer e depois amanhã o que é que pode ser, que tipo de projeto é que pode avançar. Agora, nessa comunicação mais premente, devemos ter algum controle e algumas balizas, e concordo com o que estavam a dizer, não é? Temos que saber pautar esses momentos. Para respeitarmos também um pouco o nosso espaço, não é? O nosso espaço e até dos alunos e com quem convive connosco, não é? Isso, e até me reporto mais às próprias direções das escolas e a tudo que é a relação entre a escola, que deve ser pautada por algum... Está em voga o bom senso, ou a falta dele, se calhar, e eu acho que é isso, quer dizer, eu não posso receber um e-mail para amanhã fazer qualquer coisa, quer dizer, esse tipo de respeito do nosso horário semanal tem que ter... Marco, mas será que por outro lado, eu se calhar não permito então à minha direção, às minhas entidades superiores, que me enviem um e-mail à meia-noite para eu trabalhar, mas a tecnologia permite-me que eu à meia-noite, se quiser, vá trabalhar, é isso? É comigo agora, eu não posso, mas quando eu assumir que o faço e se assumir essa tarefa, depois no futuro posso abrir portas para que depois no futuro não me consiga dizer que não é? Ou não posso dizer que não. Agora, isto é uma questão delicada, não é? Porque cada um é como cada qual. A minha posição em relação a isso ou seja, nós temos que ter um espaço e temos que dar esse espaço, e a tecnologia tem que dar esse espaço às pessoas. E não pode ser tudo com essa premência, não é? Não há nada urgente, não é? Não há nada urgente. Mas sabe que no período de confinamento é muito interessante estar a levantar este tema, e por acaso não tínhamos preparado muita conversa para este sentido, mas já que está a ir, e eu até acho que faz sentido falarmos um bocadinho sobre isto, porque a tecnologia efetivamente vai nos permitir que nós trabalhemos com as famílias e com os alunos, noutro tipo de horários e noutro tipo de registros. Se calhar a tecnologia permite-nos ir ao encontro de outro tipo de horários deles próprios. Mas aquilo que é interessante, se calhar, é que no período de confinamento, e eu li em conversa de grupo de educadores um educador que também é professor de primeiro ciclo, Fábio, não sei se ele me permite estar a falar sobre ele ou não, mas uma das coisas que ele dizia, com a qual eu concordei, foi que se os pais estão disponíveis para falar comigo, e se calhar não sei se aqui poderíamos estar a colocar a imagem do aluno também, mas se os pais têm tempo para falar comigo em período de confinamento,
às 6 da tarde, porque é que se calhar eu não tenho necessariamente que estou fechada em casa de cumprir um horário das 9 às 5. Se calhar eu posso cumprir um horário e conseguir estar disponível no horário em que os pais precisam falar comigo, que é às 6. Não é? E a tecnologia trouxe-nos isto. Trouxe. Portanto, Marco, Mas ajude-me trouxe uma, aqui a mas trouxe uma esclarecer. falta, mas trouxe uma falta grande de adaptação a isso. Porquê? Porque aquilo que se passou foi, porque era o mais fácil, foi a transposição daquilo que era um modelo de trabalho, vamos chamar de analógico, não é? Uhum. E na passagem para o digital é uma replicação ipsis verbis, não é? Ou seja, se eu trabalhava das 9 às 5, eu volto a trabalhar das 9 às 5, mas no modelo digital, onde as coisas não são assim. Não são assim, porque eu das 9 às 10 podia até nem ter alunos. E podia já ter alunos das 7 às 8. Eu percebo que é Exatamente. difícil gerir isso, até porque é preciso depois gerir as famílias. A minha experiência, eu em casa tinha que ter 4 pessoas, não é? Tinha que fazer a gestão de minha e de mais 3 pessoas, não é? Quer dizer, não é assim tão simples. Até que nós nos organizássemos ou fizéssemos uma reorganização daquilo que era o novo horário de trabalho e de aulas, era complexo. Mas isso tem que ser repensado e não foi repensado, não foi pensado, foi executado e ainda agora, já agora, se a Vanessa me permite, e ainda agora isso está a acontecer, porque há turmas que estão em confinamento e aquilo que acontece é uma replicação exata de um horário letivo em algumas escolas que é completamente absurdo, não é? Quer dizer, eu não posso replicar, se eu tenho 25 horas semanais, replicá-las no online no mesmo horário. Ninguém consegue, nós estamos aqui, vamos estar aqui a conversar, se calhar 1 hora, e daqui a pouco as pessoas desligam, querem fazer outra coisa. Portanto, agora imaginamos alunos de 6, 7, 8, 9, 10 anos, como é que estão 5 horas diárias a fazer uma interação pouco ou muito, muito pequena com um ecrã, não é? Bom, mas isso. Mas eu gostava aqui a ler coisas que a comunidade está a dizer e eu já vou acrescentar, mas aqui um bocadinho àquilo que o Marco está a dizer, e ainda pegando no período de confinamento, escreveu um artigo esta semana para o público muito interessante sobre isto, sobre aquilo que o confinamento deu tempo às escolas para fazer, mas que afinal não foi feito. E que é aqui um bocadinho a história de nos termos preparado, se calhar, para um e-learning ou para a utilização de tecnologias não como entretenimento ou como um modo de aprendizagem, mas como efetivamente uma forma de aprender. E é isto que o Marco Sim. defende, não é? A tecnologia como uma forma de aprender. Sim, eu digo isso com alguma frequência porque eu não olho para a tecnologia, ou melhor, eu acho que nós não devíamos olhar para a tecnologia, e é assim que ela é olhada como um instrumento de motivação para os alunos. E a tecnologia não é um instrumento de motivação para os alunos, é um instrumento que nós hoje sabemos que potencia as aprendizagens dos alunos, ou seja, vai mais longe, vai mais fundo naquilo que são as aprendizagens que um aluno pode fazer. No momento em que vivemos e que aprendemos a qualquer lugar, não é? Neste momento nós estamos aqui e há pessoas que estão neste momento a fazer outro tipo de ligações e de hiperligações para outros assuntos que possamos estar aqui a discutir. Isso potencia o meu cérebro e aquilo que são todas as ligações que o meu cérebro está a fazer neste momento. Portanto, não é por uma questão de motivação. E isso eu gostava de clarificar, porque quando nós dizemos, eu uso a STIC porque os alunos ficam mais motivados naquele primeiro dia ou segundo. Se fizerem o mesmo amanhã, aquilo, com o passar do tempo, vai crescendo naturalmente, porque estou a fazer o mesmo. Portanto, e não é por aí. O que eu acredito é que a tecnologia ela vai potenciar e vai conseguir que um aluno consiga dar mais de si e, acima de tudo, desenvolver competências que de outra forma não conseguia atingir. Mas por outro lado, Marco, mas a não utilização da tecnologia pode desmotivar. Não necessariamente. Não é? Se eu não souber que ela existe, se formos para outro tipo de realidades, se eu não souber que ela existe, o que eu quero aqui dizer é que continua tudo muito dependente daquilo que é a minha relação e daquilo que é a minha atividade pedagógica. A minha pedagogia, eu posso ter muitas máquinas numa sala de aula e não conseguir fazer nada com aquilo, não é? Não serve para nada. E posso ter um equipamento, mas ter a flexibilidade mental e a criatividade para potenciá-lo junto de todos aqueles alunos. Não tem a ver com... Eu posso ter milhares de computadores e milhares de tecnologias diferentes
dentro de um espaço e não os conseguir potenciar. Portanto, é aquilo que eu faço com elas que faz a diferença. Eu, professor, que faço a gestão daquilo. E aquilo que eu queria acrescentar era que, ou seja, nós temos que colocar, que era isso que me pareceu que era essa a pergunta, nós temos que colocar a tecnologia ao serviço dos alunos de uma forma muito natural. Ou seja, eu não tenho que programar aulas em que agora, atenção, vamos parar e agora vamos utilizar o computador porque vamos fazer uma pesquisa. Mas porquê que eu tenho que fazer isso? Porquê que eu tenho que quase que partir a aula e assim, atenção, quase que tenho que fazer um aviso prévio de que, atenção, que isto agora vamos usar a tecnologia. Nós não fazemos nenhum aviso prévio de quando vamos usar o lápis. Tem algumas pessoas que gostam muito de usar, agora é só o lápis vermelho, agora é só o lápis, não, a caneta vermelha, agora é só a caneta verde. Mas isso levamos a outras questões, não interessa. Ou seja, esses avisos prévios de, ei, calma lá, agora tem que se usar uma régua. O aluno, se eu disser que quero que ele me corte uma folha, ele naturalmente não me vai buscar o tablet, ele vai buscar a tesoura para cortar. Se eu quero que ele faça uma pesquisa, ele tem a flexibilidade suficiente para pensar assim, pesquisa, eu sei como é que consegui fazer isto rapidamente. Se eu tenho aqui este tablet à frente, o que eu quero dizer com isso, e é isso que até passa muito, até fazendo aqui a ligação ao Spread, os alunos têm na sua mesa todas as ferramentas que nós sabemos que potenciam a sua aprendizagem. Desde as tesouras, as regras, o tablet. E, naturalmente, há alunos que pegam num tablet e eles estão a pegar numa tesoura. Não é para tudo e vamos agora para um tablet. Isso faz com que seja tudo muito artificial. E por isso é que depois é muito difícil nós incrementarmos essa naturalidade da convivência com a tecnologia, eu com os alunos e eu professor, sentir-me confortável com isso. Isso é mesmo uma ideia muito interessante e faz-me lembrar aquilo que escreveu no artigo e que eu também já tinha lido noutras coisas que já publicou, que é a questão de não faz sentido nenhum. Eu gosto muito deste exemplo porque eu acho que é um exemplo mesmo muito prático. Estar a obrigar alunos a utilizarem constantemente um mapa em papel quando nós na vida prática vamos utilizar os GPS dos telemóveis. Sim, depois tem muito a ver com isso e há centenas de exemplos que podemos fazer. Eu acho muita piada quando estamos a abordar os sismos. E então estamos a falar do sismo de 1755 em Lisboa, quando eu posso, em tempo real, estar a vê-los a decorrer há 5 minutos atrás, não é? Em que consigo ir ao site da meteorologia e clicar num mapa e estar a ver e porque é que eles acontecem todos naquela falha. E consigo ir muito mais profundo naquela análise. Sim, realmente há aqui uma linha na falha entre o continente americano e europeu, ali nos Açores, realmente isto é muito... Estão ali muitas bolinhas vermelhas, porquê? E os alunos fazem perguntas e nós reagirmos sobre um assunto que é atualidade. Não estou a ignorar a história e até porque eu disse, comecei a dizer que gosto muito de história. Mas fazer essa ponte com a atualidade e temos recursos que nos potenciam essa mesma aprendizagem, acho que é um desperdício. Aqui a Sandra André, que também é uma colega educadora, ela diz-nos uma coisa que tenho mesmo de passar, que ela diz que hoje em dia as crianças são desde muito cedo seres digitais e estas ferramentas fazem parte do seu dia-a-dia. Todos somos bombardeados diariamente com estímulos digitais. Quer dizer, e a escola não pode negar isto, não é? A escola tem que, de alguma forma, tornar estes bombardeamentos digitais como recursos de aprendizagem, não é? Como aliados claro. da aprendizagem e não como... Será que há algum aluno... aliás, alguém se pergunta porque é que respiramos? Quer dizer, há uma altura que nos perguntamos, mas não estamos a pensar, agora tenho que respirar para fora, tenho que inspirar, agora tenho que expirar. Ou seja, nós não nos perguntamos. Como os alunos não se perguntam, mas o escudo, o euro, qual é a conversão? Só nós é que fazemos essa conversão ainda, porque vivemos num tempo de passagem. Tal como os alunos hoje vão se perguntar, assim, como é que vocês conseguiram viver sem Wi-Fi? Como é que vocês conviveram numa época em que não conseguiam ter um acesso à rede? Para nós isso me parece absurdo, para eles não é, porque não conviveram com outra realidade. Eles conviveram com uma realidade em que tudo é facilmente, tudo está online. E esta ideia é evidente que para nós é engraçado porque há aquele termo dos nativos digitais e dos imigrantes digitais. E eu já disse isso, foram termos cunhados pelo Mark Prensky e que o próprio já disse que estão desatualizados, porque nós hoje somos todos residentes digitais. Portanto, o termo nativos e imigrantes desapareceu e foi substituído por residentes digitais. Portanto, convivemos com isso. E não há cá essa diferença entre os que nasceram numa época e os que apareceram depois para essa... que fizeram uma migração. Não acha que a geração de crianças de agora, quando tiver a nossa idade, vai ser muito mais ágil
em tudo o que será a tecnologia de ponta, como falava há pouco, vai ser muito mais... A estou a dizer. inovação vai passar por muitas outras coisas que não... Por isso é que estou a dizer, quando eu digo que não há nativos e imigrantes, somos todos residentes, exatamente porque isso já é uma coisa natural. Já é natural, ou seja, se nós tivermos uma televisão, a reação primeiro de uma criança é clicar, não é? Sim, é. Portanto, o digital está de tal maneira incrementado que se tem uma tela, se tem um ecrã, é porque é clicável, não é? E nós vemos muitos exemplos de miúdos a clicar no ecrã e a tentar desfolhar o ecrã, afinal nem tudo ainda é tátil. Portanto, isso está... Porquê? Mas isso, e vocês sabem disso melhor do que eu, porque são gestos naturais da criança, não é? Por isso é que o tablet é um instrumento muito mais intuitivo do que um computador, que não tem intermediação entre mim e a máquina, não é? Sim. Ainda bem que falou de ecrãs, porque tenho aqui depois as pessoas têm dito várias coisas. A Raquel Duarte disse que a tecnologia permite o envolvimento nas tarefas para atingirmos os nossos objetivos educativos. Portanto, também a Raquel traz-nos aqui a ideia de que a tecnologia como uma ferramenta de trabalho, e também se calhar já quero falar um bocadinho sobre isso, mas agora ainda pegando esta história dos ecrãs, pegar aqui na ideia de que, então, foi aqui um educador Henrique que trouxe, que disse, então, mas não podemos deixar, não sei se era esta a pergunta dele, mas como eu leio muito sobre isto, ou tenho lido nas redes sociais, eu não posso dizer a uma criança, eu não posso substituir o tempo de subir às árvores com o tempo dos ecrãs. E isto é uma pergunta aqui um bocadinho provocatória, que eu sei que o Marco também tem respondido às vezes nas redes sociais sobre isto. Sim, eu nem percebo qual é a questão. Porque, é a questão do sedentarismo, de sim, eu sei. Quando eu digo não percebo qual é a questão, é a questão da nacionalidade. Percebi a questão da Vanessa. Okay. Ou seja, há aqui uma coisa, é o que está a acontecer. E o que está a acontecer é que os miúdos estão muito presos a ecrãs. Não é? Isso é verdade. Agora, nós, como em tudo, temos que estipular, lá está, eu disse, ao bom senso, não é? E tem que haver essa capacidade de nós, enquanto educadores, pais e professores, de sabermos gerir as coisas em QB, não é? Tem que ser tudo com basto, não é? Há bocado estava a pensar em exemplos. Porque é que os alunos, nós sabemos que aprendem muito no exterior. Não é? O exterior é um excelente espaço de aprendizagem. Por que não estão sempre lá fora? Porque está a chover algumas vezes, não é? E não dá para andar sempre à chuva. Aliás, em alguns países isso não é um problema. Para o nosso é sempre um problema molharem-se, não é? E chapinhar na água. Mas sabemos que isso até era bom. Mas não pode acontecer sempre. Tal como, certamente, eu também me recordo, na minha infância, não podia andar sempre a subir às árvores, porque havia altura que tinha que fazer outro tipo de tarefas. Portanto, e aqui devia ser igual. Eu gosto de usar em casa, em termos muito particulares, um sistema de créditos. Ou seja, nós temos, por cada X tempo de ecrã, eu tenho um X tempo em que devo subir uma árvore, devo arrumar o quarto, ou devo brincar com as bonecas, Ou seja, temos um sistema que eles percebam que há diferentes tarefas e há diferentes tempos para fazermos diferentes atividades. Agora, eu também tenho que promover isso, não é? Eu, educador, ou eu, pai, também tenho que promover essas atividades diversas. Não é? O que não significa que eu não posso estar a subir a árvore com um tablet. Eu sei que é arriscado, mas se eu quiser tirar uma fotografia a alguma coisa muito específica, até pode me dar jeito de ir fazer aquela fotografia. Mas é isso, as coisas têm que ser em QB, não acho... Nós hoje vivemos num mundo de extremismo, não é? Tudo tem que ser ao extremo. E não tem, aqui impera acima de tudo uma regra. Uma coisa não tem que invalidar a outra, não é? Claro que não. Quando apareceu a televisão, se calhar há 40 anos atrás, ai meu Deus, que agora as crianças estão a ver ecrãs, não é? E agora é um bocadinho... mas reconhece efeitos nocivos nos ecrãs com crianças pequenas? É evidente, não é? Nós não com pequenas e adultas, não é? Nós não podemos... Agora, há fatores que têm aparecido em público que aparecem muitas vezes até como estando ligados ou correlacionados, e às vezes não é assim tão verdade. É uma forma de tentar pressionar essa má relação que existe. Agora, eu não posso ter uma criança à noite num ecrã. A partir das 9 da noite,
Ou seja, nós temos que ter aqui esse tal sistema de créditos ou essas tais regras devem ser colocadas a partir do momento que escurece, a partir do momento que estamos na hora de jantar. Na hora de jantar não há equipamentos digitais porque nós queremos conversar. Ou seja, isso depende de regras. Eu não posso admitir que uma criança, ou que os pais muitas vezes dizem que mas eu não consigo controlar porque eles à noite pegam no telemóvel assim. Como é que eu não consigo controlar? Então, se eu já não consigo controlar nessa altura, eu tenho que começar a controlar mais cedo. Claro, Não é? claro. E isso, para mim, parece-me que é apenas uma questão de educação. E essencialmente uma questão de educação. E nós temos que impor limites, não é? E faz parte do sistema educativo impor esses limites. Não é só o impor o limite de pôr uma máscara, não é? Ou de fazer outro tipo de autoritarismos, não é? Há alturas em que nós temos que assumir que educar também é isso, de lhes dar essa responsabilidade e outro tipo de regras, não é? Marco, e aqui pensando um bocadinho na educação da infância, que eu acho que a maior parte das pessoas que nos está a assistir são educadores também, ou pais de crianças também com idades mais pequenas, o que é que a tecnologia é bem-vinda numa sala pré-escolar? Se calhar já nem falo numa sala de creche, porque se calhar é bem-vinda para os educadores, claramente, para trabalharem, para comunicarem com as famílias, mas numa sala de pré-escolar, eu posso dizer que eu, quando comecei a construir portfólios com a plataforma que desenvolvi, eu utilizava a plataforma com as crianças. Eu tinha um tablet na sala e eu estava lá com eles, quer dizer, os miúdos sabem tirar fotografias com o tablet ou gravar vídeos, estão a melhor do que eu, não é? Eu não preciso de lhes ensinar num tablet a tirar fotografias, eles sabem, não é? Não há como fugir desta realidade. O Marco vê que numa idade precoce, vamos lhe chamar assim, de pré-escolar, uma mais-valia como a utilização eu não vou dizer de assistir vídeos do YouTube, não é? Porque se calhar não é isso que se pretende com a utilização de um tablet. Será que não? Será que também não podem? Diga-me, Marco. Eu vou contar uma experiência muito particular. Primeiro, é preciso termos atenção a o que é que eles assistem e o que é que nós. Quer dizer, não é. Isso é válido para qualquer idade, mas nós não podemos simplesmente dizer assim, não, está aqui um tablet ou está aqui o YouTube e, ok, acho que estás na idade de poder ver. Não, nós temos que conhecer o que é que pode ser visto, não é? O que é ideal para crianças, para aquela faixa etária. Eu recordo-me que tenho uma lista de reprodução de alguns vídeos, falam das cores, das formas, os números, canções com ritmo, enfim. E a dada altura eu tinha uma das miúdas começou-me a dizer, íamos no carro e ela começou-me a dizer as cores todas em inglês. Aquela árvore é green, aquela árvore é não sei quantos, enfim. E eu estava a pensar assim, onde é que tu aprendeste isso? Foi no YouTube. Foi no YouTube, ou seja, aquela sequência de vídeos que foi passando. E porquê? Porque as crianças logo desde cedo, a multimédia vai despertar muito mais sentidos no cérebro de uma criança. Estamos a fazer o quê? Quando eu interajo com o conteúdo em que coloco mais sentidos nessa mesma aprendizagem, ou seja, a minha visão, a minha audição, o meu tato, o meu cérebro, a minha memória a longo prazo, ela é despertada e vai fazer com que a longo prazo aquele assunto vá ficar vai ficar sistematizado. Portanto, se começar de cedo a ter esse contacto com a multimédia, eu vou catapultar e vou potenciar o meu cérebro vai ficar mais desperto. Agora, tem que se ter, evidentemente, muito cuidado com o tipo de conteúdos. Mas é importante dizer que há conteúdos muito válidos e muito interessantes para idades do pré-escolar. E podemos falar. E para idades de creche também, que eu tenho aqui a educadora Inês Faria a dizer, na creche também usamos as tecnologias, eles também sabem mexer. Para quem conhece os softwares da Toca a Boca, não sei se alguém conhece esse tipo de softwares, chama-se Toca Boca, okay. São um conjunto de apps feitas para creche e pré-escolar e que ajudam os alunos a desenvolver, por exemplo, logo a partir do momento em que tem que fazer aquela passagem para o mundo real, não é? Aquela dramatização daquilo que estar num cabeleireiro, estar o faz de conta, não é? Está ali muito presente, em que eles têm que
fazer um conjunto de operações é muito interessante, mas se tiverem a oportunidade de experimentar, depois também posso deixar-vos esses endereços. Sim, Marco, está-me a fazer lembrar, eu tenho que partilhar consigo. Não sei se o Marco sabe, mas eu fui educadora de infância na Irlanda durante alguns anos e trabalhei com crianças de idade pré-escolar que não falavam a língua inglesa. E em contexto familiar também a língua não se falava inglês, falava-se chinês, russo, árabe, o que seja. E eu utilizei muito no YouTube, não utilizava na minha sala, mas era uma estratégia que eu dava às famílias para fazerem em casa, que era assistirem a vídeos do Team Mizumi. E eles faziam no Team Mizumi aquilo, basicamente o que eles estão a fazer é através de canções, através de bonecos, pronto, são bonecos, mas através de canções, são bonecos bastante pedagógicos, em que o principal objetivo era a aquisição da linguagem verbal em inglês, porque eles a seguir iam para o primeiro ciclo e eles nem sequer sabiam pedir um copo de água. Portanto, e utilizei a tecnologia, utilizei os vídeos que são tão criticados, não é? Utilizar vídeos do YouTube e pôr os miúdos passivos a olhar para um ecrã, mas se houver uma intencionalidade de aprendizagem por trás, eles são bem-vindos, não é? É um bocado como o Marco está a dizer, e não é o assistir por assistir. É escolher os conteúdos. Sim, e não é o assistir por assistir, mas esse é o nosso papel. O nosso papel de professores hoje não é de estar ou melhor, também pode ser de estar-nos a dar algum conteúdo, embora eu não acredite muito, com o pré-escolar, volto a dizer, não tenho um conhecimento aprofundado de uma sala de pré-escolar, ou melhor, pelo menos desse ponto de vista do conteúdo, mas porque é que eu vou estar a mencionar conteúdo quando ele pode ser dado de uma forma mais lúdica por outra pessoa que o faz melhor do que eu? Eu não sou tão bom entertainer quanto alguém que trabalha com multimédia e que faz todo aquele conteúdo propositadamente para aquele fim, para um fim pedagógico. E desse ponto de vista eu posso potenciar. Agora, é o meu papel escolher os conteúdos certos e identificar esses mesmos bons pedagogos e esses bons recursos para os poder potenciar depois na minha aula. Isso sim é o nosso papel. Escolher os conteúdos que são fidedignos e não é simplesmente ir ao YouTube e deixar-me procurar uma canção. Isso é muito típico. Para o calar um bocadinho para comer a sopa, não é? Não é? Uma canção sobre o outono. Esta aqui fala do outono, serve. E nem sequer havia antes, não é? E depois é outro erro, não é? Nós atiramos com conteúdo e depois na altura quando está a passar assim, aquela letra se calhar não é ideal. Não é? O nosso papel é esse, é procurar, prever, reunir o conteúdo e perceber depois o que é que eu faço com aquilo, não é simplesmente dar e depois parar. Eu preciso depois pegar naquele conteúdo e potenciá-lo. Que tipo de atividade é que nasce dali? O que é que os alunos vão fazer? O que é que eles vão produzir? Porque o aluno, volta a dizer, é preciso que o aluno produza. E seja em que idade for, o aluno tem que produzir alguma coisa. Não pode estar simplesmente passivamente a ver e ouvir. Isso é um conceito mesmo muito interessante, exatamente. Porque lá está, a aprendizagem pela ação. Se a criança não tornar, não fizer uma ação face àquilo que visualizou, ele não aprende, não é? A aprendizagem pela ação, ele precisa de mexer, ele precisa de explorar. E aqui a tecnologia não nos deixa tanto esse campo, não é? Portanto, estou aqui a trazer um bocadinho os prós e os contras da tecnologia, mas por outro lado, permite-nos, porque, tal como a Inês está aqui a dizer, a Inês coloca os meninos dela em creche, ela mostra-lhes vídeos de passarinhos a nascer, porque eles existem online, não é? E podemos procurá-los e eles existem e podemos mostrar. Da mesma forma que ela também está a dizer, em creche, as crianças sabem tirar fotografias, sabem quando ela está a fazer um live para os pais dela e assim fazer também uma colaboração com as famílias. Portanto, ou explorar, por exemplo, a realidade aumentada ou a robótica, não é? A robótica, desde logo para começar a explorar conceitos de lateralidade, a realidade aumentada, porque eu recordo-me de um exemplo muito prático. Qual é o tamanho de uma girafa? Não é? Pergunta uma criança. Qual é o tamanho de uma girafa? Uma girafa. Realmente uma girafa, assim, se não for no jardim zoológico, eu muito dificilmente tenho a oportunidade de ver uma girafa ao vivo, não é? A realidade virtual, não é? Ou a realidade aumentada, melhor dizendo, permite-nos tirar essa dúvida. Eu recordo-me, por exemplo, em pequenos exercícios, nós colocarmos dentro de uma sala de aula, ok, vamos ver uma girafa. Será que, começar pela pergunta partida, acham que uma girafa cabe nesta sala ou não? Não, porque se calhar assim não, porque não, ali na porta não, mas se calhar aqui dentro da sala já cabe. Vamos experimentar. E quando colocamos em tamanho real uma girafa, em tamanho médio, evidentemente, não é? Os alunos ficam com a perspectiva de, então uma girafa é isto, então vamos comparar com um leão, ok? Então vamos lá comparar com um leão. E temos ali
animais, objetos. É, por exemplo, muito interessante ver um dinossauro. Eles não têm a noção qual é o tamanho do dinossauro ou de uma baleia. E quando eles têm a noção do dinossauro, nós temos que ir para o campo de futebol para eles verem que não, porque o dinossauro é realmente uma coisa, era realmente um animal gigante. E eles ficam espantados com a dimensão que realmente um dinossauro, como é que viviam tantos aqui, não é? A pergunta que eles fazem, como é que podiam aqui viver tantos se só ocupam já quase o quarteirão? E aqui só a tecnologia nos leva para, ou nos pode transportar para uma realidade que nós muito dificilmente, para um aluno ter essa... Era demasiado abstrato de uma outra forma. Um outro exemplo, ter a noção, até porque agora convém clarificar, porque a ideia de que a Terra é plana está muito presente também, para um aluno é muito difícil passar da ideia de, quando está a ver um planisfério, e conseguir perceber que entre estar no Havaí e estar no Japão, estamos muito próximos, não é? Mas o planisfério, normalmente os nossos gostam muito de ter o Portugal ao centro, não é, do mundo, porque é uma coisa muito curiosa também, a forma como os mapas são apresentados, Portugal parece que é o centro do mundo, parece que os planisférios, mas quando estamos a ver um planisfério e o aluno está a ver isso, realmente daqui para ali, dar aquela volta, parece que eu ando por trás do mapa. E com uma aplicação muito rápida, nós transformamos o planisfério no globo. E ele ganha uma noção, eu não preciso lhe dizer nada para ele perceber muito rapidamente, não, isto está aqui colado, porque vê transformar-se à frente dele, e a realidade virtual traz-nos essa potencialidade de conceitos muito abstratos muito rapidamente serem transformados e serem apreendidos. Quer dizer, ignorar este tipo de tecnologia, para mim, não faz sentido. Quer dizer, é um bocado aquela ideia dos mapas, não é? Continuar a trabalhar numa perspectiva e depois dizer assim, não, mas atenção que estamos mesmo perto do Japão, não é preciso dar uma volta muito grande. E os alunos na mesma, está bem. Marco, é daqui que vem o SuperTab? O SuperTab, não sei se é daqui. O SuperTab nasce do meu projeto de investigação para doutoramento. Nós começámos por fazer estudos de caso, e há um muito em concreto, um estudo de caso no Conselho da Maia. Depois dos resultados desse estudo de caso, o SuperTab, aquilo que a Câmara pegou no projeto e expandiu para mais 7 escolas, ou seja, para os 7 equipamentos de escolas do Conselho, e dessas, neste momento estamos com 28 professores. O projeto SuperTab é um projeto que eu chamo de encantamento de professores, mais do que tudo, porque é, acima de tudo, levar para os professores, é um projeto de formação de professores, é importante dizer isso, não trabalhamos diretamente com os alunos, os professores é que trabalham com os seus alunos, nós aquilo que fazemos é uma formação, uma transformação das práticas pedagógicas dos professores, mediadas por tecnologia, e há aqui o SuperTab é caracterizado por um tripé, que é a pedagogia, a tecnologia e o espaço de aprendizagem. Os passos são importantes, e isso aprendemos com o pré-escolar. O espaço é o terceiro educador. Porque o espaço... levanta a mão. Porque aquela ideia que se também já ouviram falar naquelas ideias das salas do futuro, não é? Que é um nome interessantíssimo, chamar uma coisa que é presente, mas que chamamos de futuro. E que na realidade isso é ir buscar ao pré-escolar aquilo que são as zonas de aprendizagem, não é? Quando um aluno entra, quando uma criança entra e escolhe se vai para o espaço de brincar, se vai para a casa, se vai... aquela zona de aprendizagem é pegar nesse exemplo e trazê-lo, isso era o que eu gostava, era que o resto do ensino aprendesse muito com aquilo que faz no pré-escolar, e esse tipo de realidade em que os alunos fazem coisas diferentes no mesmo espaço devia ser transportado para o resto dos níveis de ensino. E aquilo que nós procuramos é fazer isso, é transportar a ludicidade, transportar os diferentes ritmos de aprendizagem, transportar os diferentes espaços de aprendizagem. Há alunos que estão na biblioteca, outros podem estar na sala, outros estão num espaço virtual e estão a fazer diferentes tarefas no mesmo tempo. Não é? E aquilo que nós vamos fazer é dar aos professores as ferramentas pedagógicas para saberem fazer isto. E acima de tudo, isto por isso é que o tridente é pedagogia, porque estamos a falar de novos modelos pedagógicos, da aprendizagem invertida, da gamificação, da aprendizagem por projeto, e isto vem, não é? Vocês conhecem isto, de certa forma. Depois a tecnologia, porque é, evidentemente, a tecnologia, e aqui muito reportada à digital, não é?
E depois os espaços, os vários espaços, e aquilo que está presente no meio disto tudo é a questão da atitude. Ou seja, porque isto só acontece porque eu, professor, quero fazê-lo. Senão nós não conseguimos implementar, seja o que for. Eu não acredito em nada que seja forçado, não acredito nas milhares de formações que acontecem. Nós temos agora até o plano de transição digital, que é uma coisa muito curiosa. Não é? Tudo que sejam processos em que nós obrigamos as pessoas a fazer, e por isso é que nós discutimos, se calhar, porque é que a tecnologia já não é tão nova quanto isso, e nós continuamos aqui numa luta para tentar convencer pessoas a utilizar. do seu potencial. Sim. A utilizar, quer seja como ferramenta de trabalho, a utilizar como forma de comunicar com famílias, Sim. com alunos. Ainda há muitos obstáculos e nós somos o primeiro obstáculo. Sim, e aqui parece-me que o primeiro obstáculo, penso que tem a ver com isso. Uma formação muito do género de tutorial, ou seja, muito guiada, clicas aqui, clica lá, quer dizer, ninguém aprende assim, eu aprendo por desafios, e a pandemia é um exemplo disso. Eu aprendo a fazer uma comunicação por Zoom, tipo me desenrascar e procurar como fazê-lo. E não faltam tutoriais a explicar como é que se faz uma ligação por Zoom, ou como é que se faz ou como é que se usa qualquer outra plataforma. Os tutoriais existem já existe. O que precisa é ser desafiado a fazê-lo. Portanto, não acredito muito naquela formação de eu vou-te explicar passo a passo. É exatamente, eu faço a comparação com os alunos, ou com o GPS, dou muitas vezes essa comparação do GPS. Se eu disser qual é o caminho que alguém vai fazer, eu faço porque alguém me está a ditar esse caminho e eu não estou a fazer referência a nada, não é? Não crio referências sobre nada, vou fazendo esse caminho naturalmente. Se eu for desafiado e for criando as minhas próprias referências, porque eu fui desafiado a chegar até um determinado destino, mas só me foram dando algumas instruções. Ok, eu agora vou procurar mais informação que complete essa minha viagem. E depois consigo fazer sozinho. Se for ditado, não consigo. Portanto, a formação é importante que seja feita de uma outra forma, de uma forma mais pelo desafio, de desafios, e de partilha e muita partilha de práticas. Porque nós também precisamos que haja um acompanhamento, e nós fazemos isso no Supertab, haja um acompanhamento também dos professores, não é só a formação e depois abandonamos os professores e agora cada um vai para a sua sala, nós também temos que ir dentro de salas de aula e sermos um bocadinho. Há uma altura em que nós temos aquela bengala que está ali e que muitas vezes eles só sabem que nós estamos lá. Podemos ser não estar a fazer nada, não é? Mas há o conforto de um professor que está a fazer alguma coisa diferente e diz assim: se eu falhar, está aqui alguém que me vai defender. Se calhar o nosso papel não é nenhum, é apenas esse de dar esse conforto de que há alguém que é especialista nisto e que me pode dar uma ajuda. E se eu precisar de tirar uma dúvida, está ali alguém. Às vezes até fazendo cruzamentos por uma espécie de job shadowing, em que um professor com mais experiência depois vai a uma sala de um outro com menos experiência e faz uma partilha de prática. Olha, experimenta fazer assim. E este espetáculo passa-me por isto. Uma pergunta muito prática do Supertab. Vocês, então, disse-me que então a Câmara faz implementar, mas então todos os professores dos agrupamentos da Maia estão convosco no Supertab porque querem, qualquer professor vai ter convosco porque quer, ou são os agrupamentos que têm que ir convosco? Isto só para tentar também perceber, para quem nos está a ver, se quiser saber um pouco mais sobre o vosso trabalho. Nós fazemos, ao longo do ano, fazemos um conjunto de formações. E há uma formação base que é lançada e as pessoas, quem quiser, inscreve-se. Após essa inscrição, e aquilo que nós tentamos é ir buscar pessoas aos diferentes agrupamentos. E as pessoas candidatam-se a fazer essa formação. No final, é claro que hoje é mais fácil porque já sabem para o que é que vão, não é? E há pessoas que neste momento já se inscrevem porque eu também quero pertencer, eu também quero fazer, porque o início era mais complicado, não sabia muito bem onde é que estavam a meter, não é? Agora torna-se mais fácil, mas fazem um primeiro módulo formativo. Nesse módulo de formação já há, ou seja, há uma formação, há um acompanhamento já naquilo que é a prática dentro das salas, mas depois, aquilo que nós fazemos a seguir, mas ainda não tem o apoio logístico, por exemplo, de ter um tablet por aluno. Embora na Maia todas as EB1s estão praticamente todas com internet, com Wi-Fi, e não é aquela rede do Ministério, portanto há uma rede, um reforço muito grande e um investimento muito grande do município nesse sentido.
Portanto, qualquer turma neste momento já pode estar apta a isso, até se as pessoas trocarem de turma, isso pode acontecer. Mas estava eu a dizer que há esse modo de formação. Depois, nós fazemos uma abordagem, até por aquilo que foi a competência durante a formação, não é? Fazemos ali questionamos se tem interesse ou não tem interesse em entrar dentro do projeto. E isso é feito também em consonância com os diretores. Tentamos sempre que não sejam turmas do primeiro ano, ou seja, que quem comece com turmas do segundo ano, porque é importante para nós que a aprendizagem da leitura e da escrita já esteja feita, porque o professor não está tão confortável ainda, e no primeiro ano há muito ainda essa preocupação da aprendizagem da leitura. Sim, embora a própria adaptação. Não é? Sim. Agora, embora nesta fase já há professores que já passaram por um primeiro ano, já rodaram, porque também já estão confortáveis para que isso aconteça. Portanto, é um processo desta forma. Nunca vem um professor sozinho da mesma escola, ou seja, vem sempre aos pares. Vem sempre mais aos pares. Para promover a tal aprendizagem, como está a dizer, não é? De desafios e de shadowing. E acima de tudo, por causa da questão da colegialidade. Porque nós sabemos que dentro da classe docente é mais fácil atirar para baixo do que para cima, não é? Portanto, e é importante que uma pessoa não chegue à escola, ou seja, depois está num momento em que até pode ser inspirada a fazer uma mudança, e quando chega à escola tem mais 14 pessoas a dizer assim, não faças isso, porque se fizeres isso depois também tem que fazer, e é uma chatice, não é? Portanto, por isso estávamos aqui mais a noite inteira a falar sobre isso. Por isso o melhor é o facto de eu ter alguém que me reforça a minha prática também ajuda. Mas passa muito por aqui, portanto é um processo de encantamento, e a palavra não é a melhor para esta altura, mas é um processo de contágio. Não, mas é um contágio bom, não é? Mas é um contágio que eu espero que seja positivo. Marco, a pergunta urge. Há mais procura do vosso encantamento agora com a maior necessidade de se utilizar tecnologias por causa do... E já não é só, ou seja, já não é só aqui. Nós temos processos, já estou envolvido em alguns processos noutras partes do país, em que nós temos, em que estamos a fazer pelo menos este desenho que está a tentar ser aplicado. Agora, é importante referir aqui um aspecto importante. O Supertabi só pode acontecer porque há uma comunidade educativa inteira que está envolvida. Não estou a falar só de professores, estamos a falar dos professores, estamos a falar dos pais e dos ciclos de conversas que temos com os pais, porque eu sei que também é um assunto que é importante. Porque os pais têm que ser esclarecidos sobre aquilo que está a acontecer. Sim, há pais, Marco, quando nós temos instituições que implementam o Childary, desenganamos de acharmos que o obstáculo também são os profissionais. Não, nós às vezes lidamos com obstáculos de pais que não estão certos de que utilizar a tecnologia, uma plataforma, a nossa, neste caso, em contexto de creche a pré-escolar, que seja benéfico para os filhos. E isto também é algo que é uma preconcepção, é um estereótipo que se tem de tecnologia que vai ser utilizada como entretenimento ou como para deixar os meninos sem fazer nada. Isso. E nós temos que lutar um bocadinho contra isto também. Portanto, os pais também são uma parte muito importante deste trabalho. E explicar, acima de tudo, que a escola é uma escola nova. Nós não estamos a... É natural que o encarregado de educação está sempre a olhar para a escola como sendo a escola na qual foi ensinado. E é preciso desmistificar que a escola, que a nova escola, é uma escola naturalmente diferente. Portanto, isso é preciso ir desmistificando para que depois o pai não se assuste quando não vê o aluno seguir o manual, porque em algumas escolas já nem temos manual, ou porque está a fazer atividades em que está no exterior, mas o aluno não devia estar dentro da sala. Porque é que ele anda a fazer cá fora, a fazer vídeos, a fazer storytellings? Porque é que há uns que agora vão trazer a castanha de São Martinho e há outros que não é? Sim. Afinal, eu pensei que a prenda para o meu pai era toda igual e afinal são prendas diferentes. Como é que é isto? Não é? Porque é que ele recebeu um carro e eu recebi um postal? Enfim, esse tipo de esclarecer que há modelos de aprendizagem e modelos pedagógicos que são diferenciados, há tecnologia dentro da sala e há espaços diferentes. Isso, nós fazíamos isso com conversa só. Tenho aqui umas interações para partilhar consigo. Olha, temos a Cristina Magalhães que diz sim, aprendizagens ativas e significativas. Temos a Céu Velez, a coordenadora, a diretora do Departamento de Formação da APEI, que me diz, e na APEI temos uma proposta de formação para educadores com o Marco, e temos a professora Lena Abreu, do Rio de Janeiro, do Brasil, que nos está a dizer, que nos está a assistir e diz, com certeza, desafios são necessários e uma aprendizagem significativa. É uma aprendizagem significativa. É preciso observar os avanços,
à medida que vão vencendo os desafios já criados, criados novos se for necessário. Por isso que é isso que a Helena do Brasil está a dizer, isto que é para acrescentar alguma interação ao Marco. Marco, o que é que tem aqui a dizer sobre estas... Sim, essa última opinião que eu não fixei o nome da professora Helena Abreu. Ok. Sim, nós precisamos que a aprendizagem seja significativa para os alunos. Eu não posso, de modo algum, continuar a fazer... há umas imagens circular muito engraçadas de alguém que vai com um carrinho com 250 bananas dentro do carrinho, não sei se já alguém viu, e diz assim: encontramos o João daquele livro de matemática que compra 250 bananas e come 4, não é? Que é um problema típico do cotidiano, não é? E é este tipo de problemas, isto existe nos nossos manuais, não é? Eu comprei 10 carros e vendi 4, assim, mas quem é que faz isso? Só se for o gerente de uma oficina, não sei. E estas realidades, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que levar os meus alunos para os problemas que eles têm na realidade e que eles sabem que são problemas do cotidiano. Portanto, e a aprendizagem só é significativa quando eu a compreendo, porque é inconcebível para mim, mas porque é que eu ia comprar 250 bananas? Eu só sou para as vender ou para comer, quer dizer, vai-se estragar, não é? Sim, eu estou. E esta ideia isto é muito importante nós criarmos, e por isso é que nós, quando aliamos estes fenómenos no caso do Supertabi, o fenómeno da gamificação, e a gamificação, o que tem de mais importante até, nós ligamos muito os pontos e os crachás, mas o mais importante é o argumento, é a história, é a narrativa que é criada. Uma narrativa que interligue um projeto, uma ideia, que quando começa a segunda-feira e acaba a sexta, ou que quando começa a segunda e acaba no final do mês, mas que há ali uma ideia que me envolve no processo. Permita-me acrescentar que é por isso que os videojogos têm tanto sucesso, não é? Claro. Porque eles têm que cumprir um objetivo, salvei agora a palavra em inglês, mas durante uma narrativa, não é? Durante uma história que está a ser contada. Agora, os níveis que vão sendo criados, isso é a nossa competência, de eu criar, dentro desse argumento, eu criar níveis e dificuldades para que o aluno as ultrapasse e que me leve posso trabalhar a adição, posso trabalhar a leitura, posso trabalhar diferentes competências que eu sei que tenho que trabalhar dentro do meu currículo, mas dentro de uma narrativa, dentro de uma história. E a história, para quem me eventualmente possa conhecer, e eu acho que a Cristina Magalhães, se é quem eu penso, trabalhou comigo numa escola aqui na Maia, e eu tinha uma turma que lhe chamava a Turma dos Piratinhas. E a Turma dos Piratinhas tinha exatamente essa ideia de... Eu pego muito nesta história porque era um primeiro ano que demorou algum tempo a adaptar-se, como são todas as turmas do primeiro ano, mas esta particularmente deu muito, muito gozo e eu tenho uma saudade grande. Neste momento já devem estar muito crescidos, mas não devem ser piratinhas. Mas o que tinha muito presente era essa ideia de narrativa, em que a minha conversa com os alunos era sempre desse ponto de vista, e pego neste exemplo às vezes para dar a outros colegas. Havia o capitão da turma e ele tinha um chapéu de pirata, não? E estava vestido de pirata. Quando baixávamos as persianas, era baixar as velas, ou seja, transformar todo o ambiente de sala de aula numa narrativa que para eles fazia sentido. E assim, o professor está a brincar. Assim, o professor está a brincar, mas para que depois qualquer função que tivesse que ser feita, qualquer problema que tivesse que ser resolvido, é resolvido dentro daquela narrativa. E ninguém saía do barco. Nós éramos um barco que, na verdade, andávamos à procura de um tesouro. E o tesouro foi quando eles descobriram no recreio da escola um baú, que estava escondido no final do ano, em que todos eles, quando abriram o baú, conseguiram ler aquela história, porque era um primeiro ano e o objetivo era, o tesouro foi saber ler, não é? Levá-los por uma história é a forma de envolver as crianças na aprendizagem, e a escola tornar-se, o que eu pretendo, enquanto educador, enquanto professor, é que os alunos gostem de ir à escola. Que ir à escola é um sítio giro para ir, não é um castigo, é um sítio espetacular para ir, não é? E eu para isso tenho que criar, tenho que envolver os alunos, tenho que envolver os pais, tenho que envolver todos aqueles que estão à volta daquele processo de aprendizagem, para que uma criança sinta da escola como um espaço lúdico. E para mim custa muito ouvir falar da escola como sendo um espaço sério, como se a ludicidade não fosse seriedade. Não é? Marca, isto há mais uma coisa que a escolaridade tem que aprender com o pré-escolar e com a creche. Exatamente, por isso é que eu peguei nesse exemplo.
Aprendemos a brincar. Deixa-me só dizer-lhe que a Cristina Magalhães é quem pensa e disse, sou pois. As educadoras em particular e a malta da educação especial têm um olhar um pouco diferenciado e meteu um sorriso muito grande. Muito bem. Marco, olha, estamos aqui a chegar a bater a nossa hora de podcast. Eu acho que nós tínhamos aqui assunto para ficar muito mais tempo. Peço desculpa não termos seguido exatamente o guião como tínhamos previsto, mas isto... Foi... Eu é que peço desculpa se não segui aquilo que... Não, para nós está espetacular. A nossa audiência, como já temos pessoas do norte a sul do país e pessoas do Brasil a assistir. Depois o Marco vai ver aqui a interação da audiência e é muito interessante. Alguém veio perguntar o nome da app que o Marco disse. E já houve uma colega que veio cá colocar o link, portanto já toda a gente sabe qual é o... As vantagens da ubiquidade, não é? Exatamente, o toca à boca, exatamente. E entretanto, Marco, olha, eu acho que tínhamos aqui assunto para ficar, porque queria também tocar muito na questão das plataformas para comunicar com as famílias e muito mais, mas olha, ficámos aqui muito centrados nesta questão da aprendizagem que é muito, muito importante e que é um bocado como o Marco diz, isto já não é o futuro, isto já quase que é uma coisa do passado, porque quer dizer, já se fala disto há tanto tempo, eu já saí da faculdade há 12 anos e há 12 anos um dos meus projetos foi fazer era um desafio, era promover um jogo de aprendizagem, portanto, quer dizer, como é que ainda hoje andamos aqui a debater muito isto e a dizer que os meninos estão a ficar todos mais gordos por causa da tecnologia. Não é verdade, não é? Quer dizer, mas isto estava-nos aqui pano para mangas. Sim. A Vanessa, se me permite, só dizer mais uma... Diga, claro que sim, ainda tenho mais duas perguntas para si, as da praxe. Ok, mas vou ser rápido. É só dizer que há aquela ideia de que, ou criou-se, pelo menos, generalizou-se a ideia de que, com a pandemia, que as pessoas estão a utilizar muito mais a tecnologia e que está a haver uma atualização. O que está a haver e é saudável que isso aconteça, ou pelo menos que eu comece a mexer nos equipamentos, mesmo que seja para replicar um modelo analógico. Eu aí não vou contestar tanto essa ideia, ou seja, há pessoas que a primeira fase de encantamento com essa utilização da tecnologia pode ser a de, por exemplo, replicar aquilo que era um quiz que eu fazia em papel, agora replicá-lo no digital. Mas, do ponto de vista pedagógico, eu não estou a fazer nada diferente. Eu estou a fazer exatamente o mesmo. Passo aqui a publicidade aos Kauts e a todas aquelas plataformas de quiz que nós conhecemos. Eu, professor, fazer um Kahoot ou fazer um exercício em papel de resposta múltipla, é exatamente, do ponto de vista pedagógico, estou a fazer o mesmo. Portanto, eu só altero a minha forma pedagógica quando for o aluno a produzir o Kahoot, quando for o aluno a fazer as perguntas e a ter que fazer as respostas, e ser ele a ser produtor. E aí é que eu altero, é que eu passo o modo de substituição para um modo de redefinição da aprendizagem, que é muito mais difícil, porque já obriga àquela coisa que se chama diferenciação pedagógica, que custa muito fazer. Não é? Mas está plasmada há muito tempo. A Raquel Duarte, que também tem estado muito ativa aqui no nosso live, que diz que ativar a inteligência emocional também é muito importante. E nós ativamos a inteligência emocional também através disto que o Marco está a dizer, não é? Se eles estiverem emocionalmente envolvidos naquilo que estão a fazer, mas lá está, mas não caindo no erro de que a tecnologia é para motivar. Eu fiquei muito nisso, que eu acho que é extremamente importante, não é? Sim. O facto de ele estar a produzir não é por estar mais motivado por estar a produzir. Não, porque, na realidade, ele vai ter que... O que ele está a fazer, pedagogicamente, é a formular perguntas, que é muito mais difícil do que fazer respostas. Mas, ao mesmo tempo que faz uma pergunta, se eu tiver que anotar algum tipo de texto, eu estou a fazer a pergunta, mas também estou a produzir a resposta. Portanto, tenho que saber a resposta àquilo que vou fazer. E depois eu posso cruzar aqueles exercícios uns com os outros, não é? Fazer uma troca de pares. Ou produzir uma narrativa digital, só por imagem. Isso já vi alunos do pré-escolar a fazê-lo. Eu quero transmitir uma emoção, não é? Estamos a trabalhar as emoções. Que tipo de imagem é que transmite emoção? E ser eu a fazer... O que é que eu quero fotografar? Professor, eu quero fotografar tu a sorrires. E quero fotografar agora o meu amigo a fazer também alguma coisa alegre. Quer dizer, ele conta aquela história e nós vamos ajudando naquela montagem. Mas e depois ser ele a produzir, não é? E arrastar as pecinhas, etc. Isso de facto depois o plus, digamos assim. Marco, olha, podíamos estar aqui agora mais meia hora só a falar do poder da selfie. A criança, quando tira uma selfie, ou quando está com amigos a tirar selfies, o poder que a selfie tem no desenvolvimento dessa criança, o que promove do ponto de vista da aprendizagem. Podíamos estar aqui horas agora a falar sobre isso, porque às vezes, mas lança aqui o desafio, se calhar, quem nos está a assistir. Se calhar amanhã ou para a semana, preparem um momento em que com os vossos filhos ou em sala com os vossos alunos ou com um grupo de crianças em creche pré-escolar, deixem os vossos meninos, deixem os vossos alunos tirar selfies.
E vejam, e observem, escutem as crianças no momento de tirar selfies e na observação deles próprios, nas mudanças de expressões. Bem, tanta coisa, tanta coisa, podíamos estar aqui tanto tempo agora a falar sobre isto. Aliás, os alunos tirarem fotografias é uma coisa muito engraçada. Eu tenho muitas experiências aqui em casa com as minhas filhas em que elas estão a brincar com as pinipons ou com as Barbies e elas próprias já gravam, elas fazem a própria narrativa, não é? Uma está com o bonequinho e uma altura que há um vídeo que eu até fiquei com ele porque foi muito engraçado, porque elas estavam a ouvir aquela questão da máscara, de não ter máscara, etc. E dos ajuntamentos, era sobre os ajuntamentos. E eram os pinipons a afastarem-se umas das outras, elas a contarem a história de como é que devia ser. E assim, realmente isso devia ser mostrado a mais pessoas, porque isso não foi muito bem percebido. Mas a forma como elas interpretaram aquilo que é a notícia, e depois a experienciaram através da brincadeira com os pinipons e a foram gravando numa... Ou seja, o digital apenas serviu para quê? Para refazer o registro e verbalizar, não é? E ajudar naquela narrativa, não é? E está a trabalhar a comunicação oral. E tanta coisa, sim. Entre a criatividade, o redefinir, porquê? Porque faz uma vez, e assim, o tempo do vídeo terminou, então tem que fazer novamente, portanto tem que apurar o discurso. Quer dizer, há um conjunto de competências, lá está, não são só as hard skills, são também muito estas soft skills, não é? Pois, exatamente. E agora este conceito de soft skills também, se calhar vamos fazer um podcast só sobre isso. O que acha, Marco? Porque eu já li também o que é que o Marco tem a dizer sobre isso e também que estou interessada. Mas hoje temos que terminar, senão as pessoas vão-nos todas dizer que depois amanhã vão com sono para o trabalho. Mas temos aqui as pessoas a agradecerem-nos, a dizer que está a ser uma ótima live, portanto agradeço-lhe. Antes de nos despedirmos, temos sempre aqui, quem já nos segue já sabe, há sempre duas perguntas da praxe. A primeira é se há três. É sobre um livro, um documento, um blog, um artigo, algo que realmente a quem nos está a ouvir que seja relevante na área da tecnologia educativa que nos pudesse ajudar. A outra é um conselho que possa dar a pais e a profissionais que estejam a ouvir. E a outra é como é que as pessoas podem saber mais sobre si. Como é que... ok. Vou começar pelo fim, porque tenho Boa. aqui, deste meu lado, estão aqui alguns endereços, portanto, podem-me seguir a página do Facebook do Projeto Supertábio, no blog, no Supertábio 2020, depois é que eu vejo duas vezes. Supertábio2020.blogspot.com. Portanto, essa parte fica despachada. Depois, a questão dos livros. Eu fui sempre muito inspirado pelo Sir Ken Robinson. E ele tem um livro que, entanto, já está em vídeo, portanto, para quem quiser ver os vídeos. As escolas matam a criatividade. Portanto, não sei se conhecem. Eu não conheço, mas vou conhecer. Mas então, o Sir Ken Robinson faleceu há 2 meses, salvo erro, se não estou em erro. Tem muita produção feita na área da educação. E acima de tudo era um entertainer educativo, que é uma coisa engraçada. Fazia uma espécie de stand-up educativo, que é uma coisa muito engraçada. A forma como os ingleses são muito irónicos na forma como transmitem as ideias. Eu revejo muito nesse tipo de provocação com ironia. E ele tinha uma ideia até muito engraçada que vou partilhar aqui muito rapidamente. Quando conta a história de uma criança que estava a fazer, em que a professora pediu para fazer um desenho de Deus. Assim, eu gostava que desenhassem Deus. E todos os miúdos ficaram assim, especados, assim, mas como é que faço Deus? E há uma miúda que está muito concentrada a fazer o desenho. E a professora aproxima-se dela e diz assim: olha, mas como é que está a fazer Deus se nunca ninguém o viu? E a criança vira-se para a professora e diz assim: professor, espera só um bocadinho que já vai ver. Não é? Portanto, a forma como uma criança vê e a forma como é criativa a este ponto. Portanto, ela sabia, portanto, se não existe, então vai já vê-lo, não é? Só eu é que sei. Essa é fácil. Eu vejo, vou mostrar como é que eu vejo. E o outro é este livro. Eu não sei se o veem mais ou menos, ou se o veem bem. É por aqui, assim. Do Papert, que se chama A Máquina das Crianças. São das primeiras experiências que são feitas. São das primeiras experiências que são feitas de introdução de 1 para 1 nas escolas, de 1 para 1, na altura não era tanto, mas a introdução da própria informática. E o Papert segue as ideias de Vygotsky, não é? Daquele construcionismo, mas introduz o digital nessas ideias. Também faleceu, se não tenho erro, há 2 anos, ou no ano passado, salvo erro.
São 2 livros que eu acho que seriam muito interessantes de ler, ou de ler, para quem não teve a oportunidade. O conselho para os pais, acima de tudo, é que acreditem na escola e que saibam que a escola tem especialistas que trabalham e quando tudo parecer o mais louco possível, que acreditem que quem está a fazê-lo com muito sentido de responsabilidade e com a certeza de que está a fazer o melhor para os seus filhos. Mesmo que pareça absurdo algumas das metodologias que muitas vezes estão a ser aplicadas, porque nesta fase aquilo que mais assusta é isso. E quando não sei, que pergunte. E o diálogo entre a família e a escola é premente. E nós tivemos uma fase em que dizíamos que a escola não vinha, que a família não vinha à escola. Depois passámos para o extremo de que achámos que agora dizemos que a família está sempre dentro da escola, não é? E nós não nos conseguimos encontrar. Portanto, por isso é que eu digo que estamos aqui numa fase de muitos extremismos e as pessoas precisam de conversar. E se eu explicar ao encarregado de educação aquilo que estou a fazer e se argumentar corretamente com aquilo que estou a fazer, não há razão para que haja esses problemas. Nós tivemos essas experiências com o Supertab e depois de ser explicado todo o processo muito bem e ir falando, acima de tudo ir falando, não é uma conversa e agora até para o ano. Se conseguir, muitas vezes até tem que haver continuidade, sim. de conversas, nós passamos a mensagem daquilo que todos queremos, que é o melhor para os nossos alunos e para os nossos filhos. Ainda há pouco, antes de vir aqui para o podcast consigo, estive a dar formação a utilizadores da plataforma Chalari e falávamos muito sobre isto, sobre o direito e o dever, não é, dos pais em participar no processo educativo dos filhos, não é? De mais do que consultar os documentos pedagógicos, poderem intervir deles de alguma forma. Isso é extremamente importante. E ouvir as pessoas. A escola tem que ser um processo participativo. Eu tenho que ouvir quem lá está. E eu tenho que ouvir todos os intervenientes no processo. Eu tenho que ouvir os pais, o que é que eles pensam sobre uma situação. Eu tenho que ouvir os professores. Eu tenho que ouvir as auxiliares. Quer dizer, para milhares de coisas, se eu não ouvir as pessoas e tomar decisões sem ouvir quem está diariamente em contacto com, as coisas não funcionam. Os processos participativos, a mim, acho que é uma das mais-valias, é este desenho participativo da escola que devia ser mais implementado, acima de tudo. Marco, muito, muito, muito obrigada. Olha, só lhe tenho a dizer que tivemos dos podcasts mais participativos que eu já tive com muitos educadores aqui, educadores e parece-me que tivemos pessoas de várias áreas, o que trouxe aqui uma grande diversidade às conversas pedagógicas e agradeço por isso. Mas tivemos aqui comentários muito positivos, eu depois também posso partilhar consigo aqui o que a comunidade está a dizer, mas depois também na versão live pode ver. Agradeço-lhe muito, trouxe-me aqui, falámos de girafas, de bananas, de robótica, de aprendizagem e de educação e de tecnologia, que já não é uma coisa do passado, nem do futuro, é presente e temos que aproveitar. Portanto, muito, muito, muito obrigada pelo seu contributo. Trouxe-nos aqui excedeu as minhas expectativas, eu já sabia que era muito bom ouvi-lo, mas trouxe aqui umas questões bastante interessantes que eu nunca tinha pensado. Quer dizer, comparar um tablet a uma tesoura é fantástico, é de gênio. Portanto, muito obrigada mesmo. E o feedback que estou a ler também é o mesmo. Portanto, muito bom. Eu que agradeço. Teremos estado a ouvir esta hora. Ficaríamos. Ficaríamos. Muito obrigado. Portanto, muito obrigada. A quem nos está a ouvir, então, e eu já ouvi pessoas que escreveram a dizer que chegaram um bocadinho tarde, não há problema. Este vídeo vai ser colocado no YouTube, no canal da Chalari do YouTube, no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas que existem que se pode ouvir podcasts. Vou encontrar aqui o 14º episódio com o professor e investigador Marco Bento. Se fizerem like do canal, podem assistir, quer dizer, vão sempre poder assistir, mas assim recebem as notificações, portanto, alguns aqui nos likes do canal do YouTube, façam like e recebem notificações quando há novos podcasts. Nós tentamos sempre que haja um por semana para vos trazer pais e educadores, que é muito aqui a nossa área, a parte da educação mais para gente pequena, vamos lhe chamar assim, e tentar trazer ideias diferentes que nos ajudem a pensar, a refletir e é juntos que aprendemos. Basicamente é esta a nossa missão e com as conversas pedagógicas é que aprendermos uns com os outros. Tá bem? Portanto, muito obrigada a todos por terem aqui estado e até para a semana.
Marco, obrigada e até breve também. Boa noite a todos. Boa noite. E já agora, lembrem-se que a mente é como um paraquedas, só funciona se for aberto. Boa, excelente forma de acabar. Obrigada.